Amados, Deus planejou a vida cristã para que nós vivêssemos na terra sem que nós dependêssemos de nada que opera nesse mundo. Nós temos uma herança espiritual que não apenas funcionará para nós na eternidade, mas ela funciona hoje. E eu e você somos chamados para aprender como viver na terra sem que absolutamente nada nesse mundo nos influencie, nos atrapalhe, nos bloqueie. E a única maneira que eu e você temos para que isso seja real é que nós temos que aprender como usar a nossa fé. Você e eu não devemos ter enfermidade alguma no nosso corpo, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele carregou sobre si. Você e eu não devemos ter nenhuma amarra financeira na nossa vida, porque está escrito que Ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Você não precisa correr atrás do dinheiro, irmão. O dinheiro, ele vai correr atrás de você. Você é um imã das bênçãos de Deus. Olha, meu, onde é que você põe o pé nessa terra, a bênção vai te acompanhar. Agora, muitas vezes nós, por não entendermos como funciona o reino espiritual, e o reino espiritual funciona quando nós exercemos a nossa fé. Pergunte para o irmão que está ao seu lado: você sabe exercer a sua fé? Não, é sério, dá uma sacudidinha nele e fala assim: porque é a maneira que você tem de receber de Deus. Nós muitas vezes, por não entendermos a fé e como a fé opera, nós muitas vezes, por não entendermos a fé, a natureza da fé e como ela funciona, nós perdemos o melhor do que Deus tem para nós, ou deixamos de viver no melhor que Deus tem para nós. A fé, ela é muito explicada através do relacionamento pai-filho, filho e pai. Ontem nós tivemos um jantar maravilhoso na minha casa. Estava ali minha família, e a minha sogra fez uma panelinha. Agora, quem aqui nunca comeu comida da pastora Neuza, você não sabe o que eu estou falando, meu filho. Você não tem ideia. Mas quando nós terminamos a janta, a minha filha tomou uma decisão, porque sobrou muita comida. Ela decidiu, estava sentada na mesa: arruma aí que eu vou levar tudo isso aqui para casa. Aí eu virei para ela: filha, deixa eu ver quanto custa isso para me te cobrar. Eu fiz isso? Não. Simplesmente ela foi na cozinha, pegou a vasilha, pôs a comida e levou para casa. Você pode dar glória a Deus? Fala para o teu irmão: a fé funciona assim. A fé, ela não raciocina se tem ou não tem, se pode ou não pode. A fé sabe que tem e a fé sabe que pode. Porque ela não se relaciona com os nossos méritos, ela se relaciona com a nossa paternidade. Fé não é uma questão religiosa, fé é uma questão de paternidade. Se você é filho, você tem uma herança. E você não usufrui da sua herança porque você é digno. Você usufrui da sua herança porque o sangue que corre na tua veia é o sangue do seu pai, em Cristo Jesus. O problema é que a religião bagunçou tudo e tornou o que era tão simples muito complicado. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer que nessa noite o tempo da simplicidade na sua fé desce sobre a sua vida. Vou dizer novamente, eu estou aqui como um profeta de Deus, irmão, para te dizer: muita coisa que hoje está complicada na tua vida vai descomplicar. O Senhor espera que
Que seja simples. Jesus uma vez se viu numa situação que ele precisou pagar o imposto. Ele falou para Pedro: Pedro, vai lá no mar, joga o anzol, pega o peixe. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca do peixe, está lá o dinheiro, paga para mim e para você. Você vai receber unção para pagar imposto até para os outros, irmão, aleluia. Faltou a comida, Jesus disse assim: dai vocês de comer. Olha a mentalidade do Espírito. Ele via um paralítico e dizia: levanta e anda. Essa é a mentalidade da fé. A fé tem uma mentalidade que ela não opera segundo o que você vê no natural. A fé não opera segundo o que você sente no natural. Na verdade, o grande problema que nós temos é que nós queremos sentir fé, e fé não é um sentimento, fé não é uma emoção, nem é um entusiasmo momentâneo. Fé é o saber do Espírito que te dá ousadia para pensar, falar e agir como Deus age, como Deus pensa e como Deus fala. Irmão, a fé, ela vai desconectar você de uma vida de derrota, e ela vai conectar você numa vida de vitória. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome, diga: fulano, fé, fé, fé. Amados, talvez depois da salvação em Cristo, que é pela fé, e do batismo com o Espírito Santo, que também é pela fé, a maior lição que você precisa ter, querido, é aprender como crer nessa palavra. Talvez você aprendeu tanta coisa, menos como ter fé. Você foi tão treinado na teologia, nas estruturas, em como ser evangélico, e talvez você perdeu aquilo que é mais essencial, e que deve ser a normalidade da vida cristã, que deve ser o seu pão diário. Irmão, milagre não é algo que eu tenho que experimentar uma vez a cada década. Todo dia nós temos que ter um testemunho de milagre para contar. Todo dia você tem que ter um testemunho do poder de Deus na tua vida. Todo dia você tem que contar alguma maravilha da glória de Deus na tua vida. E eu libero essa porta aberta nesse lugar. Faz assim com as suas mãos. Eu profetizo na tua saúde milagres. Eu profetizo nas suas finanças milagres. Eu profetizo no seu casamento milagres. Eu profetizo no teu ministério milagres. Mas Deus tem que desconstituir a complicação da nossa cabeça, irmão, e nos fazer descer pela simplicidade da fé. É tempo de fé e simplicidade. Não vamos continuar nesse lugar que nós estamos mais. Vou falar de novo. Nós não vamos continuar nesse lugar que nós estamos mais. Nós vamos romper essa camada aí da nossa carne, e nós vamos receber o que é nosso, por herança. A maneira do homem natural viver é a incredulidade. Ser incrédulo é a normalidade de quem não nasceu de novo. Ser incrédulo é a normalidade de quem não tem a nova natureza. E então essa pessoa crê no que sente e crê no que vê. E por causa da incredulidade, essa pessoa vive naturalmente, onde o que ele faz é que conta, o que ele produz é que conta, o que ele pode é que conta. Mas a fé não trabalha com o que eu faço, nem com o que eu posso. A fé trabalha com o que Deus faz e o que Deus pode. A fé não está linkada comigo, a fé está linkada com Ele, a sua palavra. E nós somos tão treinados, irmãos, na incredulidade, que esse assunto parece profundo, e não é profundo, é a normalidade. Ser curado é que é normal. Mas parece que hoje ser enfermo é normal.
Viver na abundância é que é normal, mas parece que viver apertado é que é normal. Viver em santidade é normal, mas parece que hoje viver em santidade é que é anormal. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: esse tempo está mudando nesse lugar. Não porque nós somos ou deixamos de fazer, mas porque Ele é e Ele fez. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra. Fala forte comigo: a fé vai tornar real para mim essa palavra. Diga mais forte: a fé vai materializar as coisas que eu não vejo no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, nas minhas finanças, no meu casamento, no meu ministério. Deixa eu te dar uma palavra: nesses próximos meses tudo vai mudar na tua vida. Feliz você que entrou aqui essa noite. Tem uma unção de fé nesse lugar. E não porque você vai sentir algo e passar a ver alguma coisa, mas porque a tua fé é o elemento que você tem para materializar as promessas. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: a incredulidade, dá uma sacudidinha no seu irmão, é a maneira do homem natural viver. Olha nos olhos dele, fala para ele: operar em fé é a maneira do homem espiritual viver. Agora com as mãos levantadas, diga: o homem natural vive na incredulidade, o homem espiritual vive por fé. Agora faz assim com a mão, diga assim: a fé crê, e porque crê recebe. Se recebe, tem. Se tem, age, fala, pensa, e aquilo se manifesta. Essa doença vai desaparecer do seu corpo. Esse dinheiro vai aparecer. Essa situação familiar vai se resolver. Deus tem os melhores empregos nesse estado para você. Deus tem as melhores portas para você. Mas a chave tem um nome: fé. E quando você pega a chave e abre a porta, ninguém mais fecha. Alguns aqui entenderão o que eu vou falar. Tem áreas da tua vida que a sua fé foi edificada, e você vai testemunhar comigo que nessas áreas você nunca mais foi derrotado. Tem áreas da tua vida que a chave está pronta e você usa ela, e você um dia abriu a porta e Satanás nunca mais fechou, porque ele não tem o poder de fechar. Mas o único poder que o diabo tem é de tentar manipular nossa mente e emoção, tentando nos convencer de que essa palavra é mentira. O limite do diabo é o quanto a minha mente cede ou não a ele. Mas ele não tem poder de materializar nenhuma derrota na minha vida. Então, o Senhor quer treinar você no Espírito. Como assim, pastor?
Quando uma circunstância vem, encare a circunstância, não cedendo a ela por entender com a mente natural, porque isso é incredulidade. Como a circunstância vem, não ceda à circunstância por sujeitar-se a ela numa atitude mental de concordância, porque isso é incredulidade. Aprenda a ser rápido em crer na palavra. Aprenda a ser rápido em discernir a mentira do diabo e posicionar-se em fé e dizer: não, isso não é verdade. Seja rápido. O problema é que muitas vezes nós estamos tão treinados na incredulidade que a circunstância ainda manipula a nossa mente e as nossas emoções, com o medo, com o desânimo. E tudo é uma questão interior, irmãos. Muitas vezes a circunstância vem e a nossa alma recebe aquilo rapidamente. Isso é incredulidade. Vem a proposta de Satanás e a nossa alma absorve aquilo e recebe. Pastor, mas como assim? Medo, desânimo, ansiedade são ambientes que a incredulidade produz para que a gente receba aquilo. Mas quando você é rápido em resistir àquilo, a situação vem e você não aceita a situação e põe o espírito no lugar, é a fé que vai prevalecer. E esse é o nosso problema. Nós temos que ser treinados a estabelecer o espírito mais rápido que a alma. Levanta a mão e diga: receba essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado: não é o que você está vendo que é a verdade. Põe a mão no ombro dele e diga: não é o que você está sentindo que é a verdade. Sacode mais forte, diga: não é o que o diabo está dizendo que é a verdade. A verdade é o que Deus diz. Joga a sua mão para cima e diga: eu sou o que o meu Deus diz que eu sou. Mais forte: eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Recebe uma unção de fé em nome de Jesus Cristo. Querido, pare de tratar o seu pai e as suas promessas com as suas emoções. Pare de tentar receber de Deus de maneira emocional, porque não funciona assim. Receba pela fé. Não tente se sentir curado, porque não funciona assim. Você é curado. Não tente se sentir liberto. Você é liberto. Não tente se sentir próspero. Você é próspero. Deixa eu ver se eu estou curado. Pronto, já perdeu a cura. Deixa eu ver se eu estou curado. Deixa eu ver se eu estou liberto. Aí você começa a procurar nos sintomas, nos sentidos. Não procure nos sentidos, nem nos sintomas. Procure na palavra que Deus te deu. Porque o que fundamenta a fé não são os sentidos, é a palavra. Nossa, tem uma capetada sendo queimada aqui agora, irmão. Porque Deus tem que nos tirar da alma. Deus tem que nos tirar do emocional. Deus tem que nos tirar da incredulidade. Nós temos que ser rápidos em usar o escudo da fé. Os dardos inflamados não podem atingir o nosso espírito. Eles tentam atingir a nossa mente e a nossa emoção. Geralmente quando Satanás joga um dardo na sua mente, nas suas emoções, aquilo queima. Se a sua mente e a sua emoção não está treinada pelo Espírito, você recebe aquilo através do medo, do desânimo, da depressão, de uma ira, de uma raiva, de uma amargura. Uma alma não renovada absorve dardos inflamados mais rapidamente. Você concorda comigo? Aquilo vem e te pega. Há uma identidade. Vem o dardo e ele encaixa com um problema emocional ou mental.
a carne está ali dando suporte, e aí se estabelece uma queda, uma situação séria na vida do crente. Mas quando você tem o escudo da fé, quando a sua mente está protegida pelo Espírito, e você conhece a palavra de Deus naquela área, o dardo vem e você arranca a sua alma do domínio daquele dardo e traz sua alma para o domínio do Espírito. E aquilo que te controlava não te controla mais. Aquilo que te fazia cair não te faz cair mais. Aquilo que te fazia recuar antes não te faz recuar mais. Porque agora a sua mente e as suas emoções estão sendo treinadas não mais pelos dardos de Satanás, mas pela palavra e pelo Espírito dentro de você. Agora, querido, eu não posso fazer isso por você. Posso fazer isso por mim. Eu não posso apagar os dardos inflamados por você. É você que tem que apagar por você. Você tem que identificar aquilo na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo, no seu casamento, nas suas finanças. O diabo tenta trabalhar de formas diversas. Você identifica aquilo e você se posiciona em fé e diz: não, não é assim. É como Deus falou para mim. Quem levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Senta direito nessa cadeira assim, estufa o peito assim, levanta a cabeça, diga comigo: a fé tem um posicionamento. Fecha o punho assim, diga assim: a fé resiste à mentira. Mais forte: a fé resiste ao engano. Levanta a mão para lá, você diga: a fé, quando recebe os dardos, ela tem o poder de apagá-los. Irmãos, eu declaro todo dardo inflamado apagado nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Agora, qual o resultado de você aplicar o seu espírito sobre a sua alma e apagar os dardos inflamados? Ouça isso. Qual o resultado? Eu pego o meu espírito e aplico na minha alma e apago o dardo. O resultado é que aquela circunstância que ganharia em mim um apoio, perde o apoio. Aquela circunstância que permaneceria na minha vida, não vai permanecer mais. Por quê? Porque eu controlei a mim mesmo na guerra. E é aí que muito crente perde a guerra, porque ele fica lutando com os problemas, ao invés de lutar contra si mesmo. Ele fica tentando resolver o problema com a esposa, com o marido, com as finanças, com a saúde, no médico, no banco, com o gerente do banco, na empresa. E ele não sabe que derrota ou vitória está acontecendo dentro dele. Ele perde o entendimento de que mais do que vencer um problema financeiro, ele precisa ter paz aqui dentro. Mais do que vencer um problema no casamento, ele precisa aprender a perdoar aqui dentro. Ou seja, a vitória é ganha aqui dentro. Olha, meu irmão, tem muito capeta sendo queimado aqui hoje. Por quê? Porque o diabo estava pensando assim sobre alguns aqui: eu venci ele. E nessa noite você está recebendo discernimento. Você vai sair daqui resistindo a esse capeta no nome de Jesus. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado: você não precisa perder nenhuma guerra que você entrou nela. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome, diga: fulano, nenhuma guerra. Não, quero ver se eu gritar o nome de alguém: fulano, nenhuma guerra. Joga as mãos para cima e diga forte comigo: a fé, ela apaga os dardos inflamados. Uma vez mais: a fé, ela apaga os dardos inflamados. Uma vez mais: a fé, ela apaga os dardos inflamados. Note que a sua função é apagar os dardos inflamados. E a própria circunstância que permaneceria não vai permanecer mais.
de repente, querido, aquele sintoma desaparece do seu corpo e você se vê curado, mas você creu primeiro. De repente, aquele dinheiro que não ia vir, vem, mas você creu primeiro. De repente, aquela força do pecado desaparece, mas você creu primeiro. De repente, aquela circunstância familiar é transformada, mas você creu primeiro. Nosso problema é que nós queremos ver para crer, e é o contrário, você tem que crer para depois ver. A igreja não é uma escola da alma, a igreja é uma escola de fé. A igreja é um lugar que você aprende a se mudar. E quando você muda, as coisas mudam. A igreja é um lugar onde você é transformado. E o seu mundo é transformado. Sabe, irmãos, é vergonhoso um cristão depender desse mundo para viver. Quando nós temos o Pai que nós temos, é muito vergonhoso nós dependermos desse mundo. Quando nós podemos levantar nossas mãos e dizer ao monte: levanta-te, ergue-te, lança-te no mar, e ver o monte nos obedecer. É muito vergonhoso, irmãos, quando nós não sabemos aplicar nossa fé e receber da palavra a nossa herança. Mas isso não é uma palavra para acusar e condenar você, isso é uma palavra para desafiar você a decidir ouvir Deus no Espírito. Quando você não entende isso e não vive nisso, a religiosidade toma conta, irmãos, e nós passamos a nos acostumar com o Evangelho, sem experimentar o Evangelho. Quando nós não entendemos isso, não vivemos isso, a frieza, a morte espiritual começa a tomar conta do nosso coração de uma maneira muito sutil, e imperceptivelmente uma camada de incredulidade começa a tomar conta de nós, e nós vamos nos acostumando com a vida natural. Coisas que nos incomodavam e mexiam com a nossa consciência deixam de nos incomodar. A dependência de um remédio fica normal. A dependência de um cheque especial fica normal. A dependência de um psicólogo fica normal. A dependência dos recursos desse mundo fica normal. Porque todo mundo faz, eu também vou fazer. Mas você não é todo mundo, querido. Você é um espírito com Jesus Cristo. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: para você não é normal. Que na pastor, então eu vou jogar fora meus remédios. Alguns aqui precisam fazer, deviam ter feito há muito tempo. Alguns aqui, eles estão debaixo de um teto e já está normal. Alguns aqui não. Alguns aqui estão treinando na fé, continua tomando seu remédio aí, irmão. Mas alguns aqui é uma vergonha. E não sou eu que vou determinar isso dentro de você, é o Espírito Santo dentro de você. Não sou eu que vai dizer para você o que você tem que fazer, mas eu sei que muitas vezes o Espírito Santo fica falando conosco: ei, está na hora de voar, meu filho. E você está parecendo uma galinha gorda no ninho, e não sai do lugar no Espírito. E é esse lugar onde a religiosidade se estabelece. Irmãos, religiosidade é muito mais do que uma performance evangélica de igreja A ou de igreja B.
Religiosidade é muito mais do que ser de certa maneira ou ser de certa maneira. Religiosidade é uma vida fora do Espírito. Só isso. Onde você não é governado pela vida do Espírito. E eu não estou querendo colocar nenhuma regra sobre você. Mas se nós não vigiarmos, nós teremos o nome ouvir e crer. E será apenas um nome. Onde quem está debaixo não ouve, apenas escuta. Nem crê. É sério. Mas quando você começa a orar em línguas e meditar na palavra, o Espírito Santo começa a se mover em você, sem condenação, mas ele começa a se movimentar e você não consegue mais ficar debaixo de nenhum teto de incredulidade, e nem vai se sentir condenado quando você fraquejar e andar no natural. Mas se você está orando em línguas, Deus não vai deixar você no natural, porque a nossa herança não é natural, a nossa herança é sobrenatural. Eu quero ouvir um grito de vitória em nome de Jesus. Joga as mãos para cima e diga: eu tenho uma herança. Diga forte: eu tenho uma herança. Bate a mão no peito, fala: eu. Fala para o teu irmão, não está falando de você não, irmão, está falando de mim agora. Eu. Mais forte, diga: eu tenho uma herança. Por exemplo, em termos de família, a tua herança é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a fé não negocia, a fé não recua, a fé não tem outra confissão, a fé não conhece outra realidade. A única realidade da fé é a promessa de Deus. A única realidade da fé é o que Ele diz. E se Ele diz que a minha família pertence a Ele, a minha família pertence a Ele. E Satanás tem que soltar todo mundo. A fé não negocia, irmão. Se nós estamos negociando, nós estamos sendo tomados pela religião. Eu quero que o Senhor derrame aqui hoje um espírito de fé nesse lugar. Você vai sair daqui eletrizado na fé hoje. Bate o pé no chão, dá um grito de vitória. Não bate o pé no chão, dá um glória a Deus bem forte. Joga as mãos para cima e diga: a fé, ela não negocia, porque ela tem uma realidade: o que Deus diz, 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 o que Deus diz. Aleluia! E esse é o único lugar que você vence o diabo. Querido, você só vence o diabo quando você se planta na palavra e decide: eu vou morar aqui, eu vou habitar aqui, eu não vou nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para diagonal nenhuma, eu vou ficar aqui. Aí você vence o diabo. Você tem que plantar o seu pé na palavra e entender o que Ele diz é. O que Ele diz é. Nós ainda somos muito frouxos, irmãos. A gente ainda está brincando de guerra espiritual. A gente ainda está muito inconstante. Nós ainda estamos longe, mas isso vai mudar. Nós ainda estamos longe de estarmos preparados para receber um grande avivamento. Porque um grande avivamento trará uma grande guerra, e uma grande guerra requer espíritos estruturados, que andam em santidade e fé, que se firmam na palavra, que não entram em meninices. A gente ainda entra em meninices.
Ainda somos levados por conversinhas. Então o Senhor precisa nos tirar desse lugar inconstante da alma e nos estabelecer num lugar inegociável de fé. Quem vai orar mais em línguas aqui, dá glória a Deus? Recebe essa unção em nome de Jesus Cristo. Está recebendo essa palavra? Posso te dar um conselho? Pega essa guerra que você está nela e decide: essa aqui eu vou encarar na fé. Decide. Essa aqui agora, o capeta vai ter que sair no nome de Jesus Cristo. Dá glória a Deus bem forte. Encara. Fica na frente dessa situação e fala assim: montanha, você vai me ouvir. Você não fica na minha vida mais. Decide. Porque o diabo tem nada a favor dele, e você tem tudo a seu favor. Vou dizer novamente: o diabo tem nada a favor dele, você tem tudo a seu favor. Agora você tem que decidir, irmão. Deixar o seu coração ser tomado pela convicção do Espírito. Um coração tomado pela convicção do Espírito se torna a espada do Espírito, que divide em nós espírito e alma, e fica mais fácil andar assim. Mas a falta de convicção rouba-nos da espada do Espírito, e nós não sabemos mais o que é alma e o que é espírito, e fica mais difícil andar assim. Eu vou repetir isso: um coração tomado de convicção produz a espada que separa a alma do espírito, e fica mais fácil lutar assim. Mas um coração sem convicção não tem a espada que separa, e é mais difícil. Tem pessoas aqui, irmãos, preciso que você olhe para mim. Tem pessoas aqui que Satanás está dando gargalhada de você, porque ele sabe que você não aguenta o tranco. Você vai recuar mesmo, porque essa é a sua história. Mas tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora, trazidas pelo Espírito Santo, que o inferno está tremendo na sua frente, porque eles sabem que você não vai negociar mais. O diabo não respeita título, status humano. O diabo respeita fé. E o Senhor está liberando uma unção de fé aqui essa noite. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra. Dá um sorriso para o irmão que está ao seu lado, derruba ele da cadeira e fala para ele: fé, meu irmão. Vira para o lado, grita o nome de alguém: fulano, fé, meu irmão. Diga forte, amigo: se Deus diz, eu creio, e está resolvido. A fé trabalha assim. Mais forte, igreja: se Deus diz, eu creio, e está feito. Para mim está feito. Isso é fé. A fé não trabalha com possibilidades naturais. A fé trabalha com certezas sobrenaturais.
A fé não trabalha com a boa vontade de ninguém. A fé trabalha com a soberania de Deus. Não tem coração duro para a fé. Não tem fortaleza para a fé. Não existe enfermidade para a fé. Não há pobreza para a fé. Não há situação não resolvida para a fé. A fé entra onde ninguém entra e faz o que ninguém faz. Porque a fé não se relaciona comigo e com o que eu posso. Ela se relaciona com Deus e o que Ele é. Então, pelo amor de Deus, não entregue essa bênção para Satanás. Pelo amor de Deus, não negocia mais. Não muda sua linguagem mais. Arme-se de pensamentos da palavra. Arme-se com a armadura de Deus. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão, olha para mim, se precisar vir um leão nessa situação aí. Range os dentes no espírito. Mas não perca essa guerra, meu irmão. A palavra de Deus ensina sobre uma violência no espírito. Às vezes você tem que ser violento no espírito. A fé brota no nosso espírito, amém? Ouça isso. E ela ultrapassa a alma, saindo pela nossa boca numa confissão de vitória. Porque muitas vezes você está crendo no espírito, mas duvidando com a cabeça. Você está crendo com o coração, mas duvidando emocionalmente. Agora você vai esperar a sua alma mudar para você crer? Não, meu filho, ultrapassa a sua alma e fica firme. Levanta a mão e diga: eu recebo esse negócio. Fala para o teu irmão: isso é uma chave, irmão. Olha nos olhos dele, ó, isso é uma chave. Levanta a mão bem alta. A fé. Mais forte, igreja. A fé. Põe a mão que ela brota no meu espírito. Faz assim com a mão. E ela ultrapassa o que eu penso, o que eu sinto. Ela passa por cima da alma, saindo pela minha boca em palavras de vitória. Ou seja, não importa a minha alma, o meu espírito vai governar a minha boca e as minhas atitudes, e eu verei a glória de Deus na minha vida. Passa por cima da tua alma. Passa por cima da sua alma. Porque às vezes você está falando assim: eu estou curado, mas toda a sua alma está dizendo que você não está curado. Minha família é de Jesus, a sua alma está dizendo o contrário. Passa por cima da sua alma. Abre um buraco aí nessa alma. Sai da frente, alma, porque eu estou passando. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Apertei tanto o microfone que minha mão até doeu aqui. Você recebe essa palavra, irmão? Aleluia. Nenhuma situação está perdida. Se você está firme na sua fé. Nenhuma situação está perdida, se você está firmado numa palavra que Deus te deu. O diabo tem que encontrar Deus e você juntos na palavra dele.
E ele vai ter que fugir no nome de Jesus. Tem hora, irmão, que você tem que ficar violento. A palavra de Deus fala de um servo de Deus no Velho Testamento, que ele lutou tanto que a espada grudou na mão dele. No final estava grudando. Ele fazia assim, não soltava, grudou. Ele e a espada se tornaram um só. Hoje começa uma unção nova de fé nesse lugar. E confia no que eu estou te dizendo, irmão. Deus te trouxe aqui hoje para te dar essa unção. Muita coisa vai mudar na sua vida a partir de hoje. Porque você vai ficar com essa palavra até o fim no nome de Jesus. Posso ouvir um grito de vitória? Joga as mãos para cima e diga comigo: a fé fica com a palavra até o fim. A fé se firma na palavra, mais forte, se estabelece na palavra. Diga: a fé só tem uma realidade: a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Aleluia! É meu. 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 Por quê, pastor? Porque isso aqui é um testamento. Isso aqui é um testamento. Abra o Novo. Isso aqui é um testamento. É meu. Eu não tenho na mão um livro qualquer, eu tenho um testamento. A gente brinca, tem pessoas que fazem isso e eles nem sabem que estão certos. É meu. Ó. Então tu, ó rei, no teu leito surgiram-se pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. É meu! Capeta miserável. Sai fora, rapaz. Os solteiros aqui vão casar tudo debaixo de uma unção poderosa, abençoada. Quem está sem dinheiro no bolso aí, nesses próximos dias, dinheiro vai aparecer, meu filho. Situações vão se abrir na sua vida. Deus vai mover céu, Deus vai mover terra. Mas um tempo de prosperidade chegou nesse lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Por quê, pastor? Porque é meu. Já vem você com essa teologia da prosperidade. Você conhece outra teologia na Bíblia? Não tem. Só tem uma teologia na Bíblia, é a da prosperidade. Tudo que ele fizer, prosperará. Ketalamahakata ramandara. Itolamasita lamokora mahasinda lamana. Rikalamahakata rebaranda rakara. Tikolamahatu rokorolobora santa rekaradarandara. Helamatu kenima sonda rekalamaso karamana. Deus está te estabelecendo como um cabeça e não cauda. Deus está te estabelecendo como um líder no lugar que você vive. E Deus está te transformando uma árvore frutífera naquele lugar. E multidões virão comer do fruto dessa árvore na tua vida. Porque você não é chamado para ser uma figueira sem frutos que não alimenta o Senhor. Toda vez que o Senhor chegar na tua vida vai ter fruto em nome de Jesus.
E fruto fala de realidades espirituais que funcionam na tua vida. Não é converser evangélico, não. É realidade espiritual. Levanta a mão, diga: eu recebo essa palavra. Joga as mãos para cima bem alto, diga assim: Deus me fez. Mais forte: Deus me fez uma árvore frutífera. Todas as vezes, mais forte, todas as vezes que o meu Jesus tiver fome, Ele virá a mim e achará muito fruto. Ele achará as realidades das suas promessas funcionando na tua vida. Eu sei que eu estou pregando mais do que o normal hoje, a hora já venceu, mas você estava precisando ouvir essa palavra, meu filho. Larga de ser frouxo, por favor. Deixa eu usar um português assim, bem lá da roça, posso? Toma vergonha na cara, irmão, vai querer nessa palavra, aleluia. Toma jeito, servo. Se atipa, vaso. Não é você que vai fugir, é o diabo que vai fugir. Ah, mas tem muita guerra. Vai ter mesmo, irmão. Guerra se pode esperar o resto da vida aqui. Não quer guerra, pede para Jesus te promover. Mas Ele garante: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Sai do seu lugar, vamos tomar a ceia. Todo mundo. Todos que estão em comunhão com o Senhor, com seus irmãos. Aleluia. Pega a ceia e não volta para o seu lugar não, tá, irmão? Fica aqui para a gente tomar juntos aqui na frente. Aleluia. Repete assim comigo: o maior trabalho da fé é me mudar e não as minhas circunstâncias. Diga assim: a maior operação da fé é transformar o meu coração e não os meus problemas. Diga assim, só um minuto. Diga assim: o maior trabalho da fé é tirar a incredulidade do meu coração. Confia em mim quando eu vou te dizer algo. Olha para mim. O que vai mudar os problemas é o poder de Deus. Mas o que vai mudar você é a fé. Por isso Jesus dizia: tua fé te salvou. Uau! Tua fé te resolveu você.
A fé salva você. E o poder de Deus muda tudo na sua vida. Tua fé te salva da incredulidade, do medo, da dúvida. Tua fé te salvou. Mas quem arrancou a doença? O poder de Deus. Quem fez aquele emprego aparecer? Foi o poder de Deus. Mas o poder de Deus ficou desbloqueado, porque você abriu a porta da fé. E eu quero te dar uma última palavra para a gente tomar ceia. Confie em mim quando eu te digo, é muito simples. E quanto mais você andar com Jesus, mais simples vai ficar. Mas não aceite mais a vida natural governar você. Nosso pastor, não aceite mais. Aprenda a ouvir o Espírito Santo aqui dentro. E vá de fé em fé. Aleluia. Esses próximos meses, muitos que estão me ouvindo agora vão entrar por essas portas com cestos cheios de fruto. Deus vai encher você de frutos. Começa a falar em línguas. Deus vai te dar testemunhos. Deus vai te dar realidade. Deixa a fé mudar você. Deixa a fé salvar você. Tua fé te salvou. Desfoca a doença, desfoca o problema financeiro, desfoca. E foca o seu coração que precisa passar a crer. Desfoca a esposa, desfoca o marido, desfoca os filhos. A alma tem foco no problema, mas o espírito tem um foco na palavra. Ah, pastor, eu preferia quando você falava sobre vida no Espírito. Irmão, vida no Espírito é a vida da fé. E a vida da fé é a vida do Espírito. Andar por fé é andar no Espírito. Andar no Espírito é andar por fé. A única coisa que ativa o Espírito é quando você põe sua fé em ação e age em cima da palavra de Deus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Abençoamos esse pão, abençoamos esse suco. E te pedimos, Senhor, nos perdoe onde temos falhado nessa questão de fé. E ajuda-nos, Senhor, a darmos passos firmes de fé. Ajuda-nos, Senhor, a entrar com mais firmeza na fé. Porque nós somos o que a tua palavra garante que nós somos, Pai. Em nome de Jesus. Parta o pão com esse irmão que está ao seu lado e fala para ele assim: recebe essa unção de fé na tua vida. Beba esse suco e seja ministrado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia.
Abraça com esse irmão do seu lado. Põe a mão na cabeça dele e fala: Senhor, eu declaro uma unção de fé. Tu e la babakito rebabaye ramamaye tu e lamanaye tu e la baba santo rebababacora. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? Amém.